Seja bem-vindo a mais um Dia a Dia do Agroconsultor e hoje nós vamos dar uma olhada em umas áreas para ver a necessidade de uma sequencial na dessecação, algumas áreas aí também do produtor rural que nós vamos visitar hoje que tem necessidade de estar fazendo ainda uma primeira, para estar plantando, a preparação do plantio, acabou de acontecer uma chuva aqui na região, então bora comigo, vem! Desse produtor aqui, essa vai ser a primeira área a ser plantada. O que aconteceu aqui? Vou só desenhar o histórico do que aconteceu nos últimos dias. Semana passada o pessoal estava plantando no pó, ou seja, plantio que é feito sem nenhuma umidade, esperando a próxima chuva com uma boa previsão e tudo mais. Quem que faz um plantio no pó, geralmente nas regiões mais ao sul? Aquele produtor rural maior, que tem pouco maquinário, precisa arriscar um pouco mais e precisa se adiantar um pouco para pegar uma janela ótima na maioria dos talhões que ele planta, entre próprio e arrendado. Então esse produtor rural ele acaba tomando mais esse risco. Qual que é o risco? Se não vier chuvas, claro, se não vier nada de chuva, isso é um risco, porque a semente a cada dia que passa no solo, por mais que ela não pegue umidade, ela vai se deteriorando aos poucos, com o mínimo de umidade que vai pegando, parte de fungos de solo aí vai complicando. E um outro risco não é não vir a chuva, mas vir pouca chuva, que faz com que a semente ela não consiga ter umidade suficiente para desencadear as 3 fases do processo de germinação e ela fica ali, eu chamo de semente baiacu, ela dá uma inchada e dá uma desinchada, às vezes mais de uma vez, com mais de uma chuva e não consegue desencadear o processo de germinação. Então isso é bucha do plantio no pó, plantio muito seco. Esse produtor rural aqui não fez o plantio no pó, essa é a primeira área que está planejada para ser plantada, um material de ciclo mais longo, mais crescedor, então é para ser plantada nesse talhão. O que nós vamos observar hoje aqui? Como é que está a umidade dessa área, nós vamos observar se precisa de alguma sequencial para começar no limpo em relação, como ficou muito tempo dessecado, não veio chuvas, já era para ter plantado ali uns 5, 10 dias atrás, nós estamos no meados para final de setembro agora. A gente vai observar também a necessidade de uma dessecação para plantar no limpo mesmo, que é importante na parte de plantas daninhas. E basicamente isso que a gente vai olhar nessa área. Então, bora lá. Essa área aqui recebeu mais ou menos uns 50 milímetros de chuva. Então a gente vê que tá boa a umidade, ó. Eu gosto de ver a umidade ou com o dedo mesmo, ou com o próprio canivete. Ainda mais em solo argiloso, ele faz isso aqui, ó. É muita umidade, não tem comparação. Então, o objetivo num solo mais argiloso assim, a gente ter um solo friável, que a gente fala, Quando a gente pega assim e desmancha fácil. Por mais que pareça que está friável aqui, ainda tem muita umidade descendo e nós estamos aqui 1h30, 2 horas da tarde agora, bem solão a pino, então tem muita umidade, porque à noite essa umidade ela acaba voltando e subindo. Provavelmente aqui o ideal é o produtor rural começar o plantio a partir de amanhã à tarde ou até daqui 2 dias aí aproximadamente, tá? Por quê? Solo argiloso é diferente de solo arenoso, pessoal, não vamos generalizar. A areia choveu agora, dependendo do tamanho do volume da chuva, no mesmo dia o produtor consegue estar plantando. Argila não, é 1, 2, 3 dias para se plantar. E isso depende do quê? Do quanto de argila que eu tenho, quanto mais argila, mais tempo demora entre a chuva e o plantio. E quanto mais matéria orgânica também, mais essa umidade vai se manter, eu tenho que esperar um pouco mais para estar atingindo esse ponto do plantio. Inclusive nós temos um treinamento que é o Minha Primeira Safra, que vai facilitar para você nessa parte técnica de um plantio da soja, de uma grande cultura, para estar determinando o ponto ideal de entrada, tanto em solo arenoso quanto no solo argiloso, agora mais tratando da parte técnica. Outra coisa que a gente precisa observar aqui nessa área, que vai ser plantada essa semana, daqui 1, 2 dias, é planta daninha. Ó, nós temos umas manchas aqui de algumas plantas daninhas, mas nada problemático, picão, um pouco de leiteiro, tem um pouco de guanchuma também, mas pelo que eu estou vendo aqui, o volume de plantas daninhas aqui é insuficiente para valer a pena uma dessecação.
Às vezes vale a pena aqui o produtor rural deixar essa uma ou outra planta daninha para estar retirando manualmente, se possível. Em talhões menores, produtores menores, dá para fazer isso daí. Então às vezes vale a pena não recomendar. E aqui na área comercial, para quem é do comercial, fiquem atentos a essas oportunidades aqui no pré-plantio, porque se realmente tem necessidade de fazer, vocês têm várias opções aí para estar trabalhando de produtos zero carry-over, né, que não vai te dar um residual, um problema para a cultura da soja, para a cultura do milho verão, algo nesse sentido. E também pode ser que não precise, como é o caso desse talhão, ó, tá bem limpo. E aí a gente vai entender o porquê, né? Não choveu aqui mais por um bom tempo, ficou ali uns mais de 20 dias sem chuva nessa área, nesse talhão. E isso fez o quê? Na prática, fez com que a gente não tivesse banco de semente de planta daninha germinando, né, nos fluxos, novos fluxos. Então vai vir agora com essa chuva de 50 milímetros aqui o novo fluxo de plantas daninhas? Vai. Mas aí a gente resolve, sabe onde? Num bom pré-emergente. Por isso que é importante quem é da parte técnica e faz o comercial também, ver se realmente vale a pena limpar a área agora, como não é o caso dessa, tem muito pouco planta daninha, não vale a pena financeiramente para o produtor rural, mas nesse caso vale a pena você estar recomendando, por exemplo, um pré-emergente aqui, mais específico para as principais plantas daninhas, que é o que vai ser feito aqui. Então, aqui está fácil, né? Não tem muito problema de planta daninha, mas a gente precisa segurar esse novo fluxo junto com o plantio da soja. Ou seja, planta a soja, já vai estar começando a querer algumas plantas daninhas, algumas sementeiras sair, você elimina essa sementeira, ou boa parte delas, através de um bom pré-emergente específico, com uma boa tecnologia de aplicação. Não é todo pré-emergente que passa palhada, tem que tomar cuidado, dá uma olhada lá nas aulas da comunidade acelerável que vai resolver o teu problema. Aqui ó, pessoal, só um detalhe prático, né? Terraço, nós estamos em cima de uma curva de nível, de um terraço aqui, muito bem feito por sinal, mas olha aqui ó, tem algumas falhas de manejo aqui. E por que isso acontece, né? Junção da barra e porque nós estamos em cima de um terraço também. Pulverizador, se a gente pegar o que tem no mercado aí, hoje pulverizador para copiar o terreno, num caso aqui o pulverizador que passa nessa área, eu sei que o produtor rural ele corta os terraços, então a partir do momento que ele passa em cima de um terraço, as barras elas se movimentam, elas sobem muito e aí fica suscetível a gota a qualquer deriva e por isso que a gente tem falhas de manejo nos terraços nesse talhão. E esse terraço é um terraço grande aqui, acho que até o maior dessa área desse talhão aqui. Então a gente vai ver, fica ligado que nem sempre uma falha de manejo ela vai estar em toda a área, se ela estiver no terraço fica ligado com a tecnologia de aplicação. Ah, mas não tem um leitor ali de altura nesses pulverizadores mais modernos hoje em dia? Tem um sensor de altura, mas eles não são efetivos, eles não respondem na hora, porque tem a parte do hidráulico, a parte mecânica do negócio que não responde na hora. Tem várias formas de a gente minimizar isso daí. Dá uma olhada lá no treinamento Nossos Segredos da Tecnologia de Aplicação dentro da comunidade, vai te ajudar bastante nesse detalhe também. E aqui a gente vê algumas manchas, ó, que tem hortelã de inverno, tem picão, então a gente já mais ou menos consegue identificar o que tem nessa área para estar propondo a melhor solução para esse produtor rural. Mas a princípio esse talhão está tranquilo, tá? Eu vou dar mais uma olhada aqui para ver se realmente não vão fazer nada antes do plantio ou se sim vão fazer alguma coisa. Então bora lá. Pessoal, aqui nesse talhão aconteceu o seguinte, o produtor rural ele plantou ali para cima, só dá uma pontada ali, Cris, depois a gente vai ali, um mix de cobertura, tá? Então tem aveia branca, tem centeio, tem nabo ali em cima. Aqui acabou a semente do mix nesse resto do talhão, só o restinho do talhão, é um pedaço pequeno. Só que a gente precisa tratar de forma individual, né? Lembra sempre o que o Dirceu Gassi sempre falava, né? A gente tem que pensar por metro quadrado, por unidade, por planta. O quanto de produtividade e rentabilidade do produtor ele consegue é proporcional ao cuidado que a gente tem por cada planta, por cada metro quadrado, por cada hectare, né? Por isso que a gente está aqui. Então a gente tem que cuidar sim, por mais que o pedaço dentro do talhão é pequeno, a gente tem que cuidar e fazer um manejo diferente se necessário, que provavelmente vai ser diferente. Então o produtor rural, qual que vai ser a dificuldade aqui?
ele vai ter que, nesse pedacinho, ele vai ter que fazer um herbicida um pouco mais forte, ou então outro herbicida nesse pré-plantio. E a gente sabe, a gente tem um dado aqui. O que a gente tem? O produtor rural vai plantar daqui uns 7 dias essa área, entre 5 a 10 dias, dependendo das chuvas, dependendo do que vinha aí de previsão de chuvas. Por que esse dado é importante? Por uma coisa chamada carry-over. O quanto que o herbicida ele vai ter de residual para a próxima cultura, verão, que é o soja que vai vir aqui. Então a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, porque a gente tem herbicidas e auxínicos no mercado. Por exemplo, um triclopir butotílico, né, que é o Triclon e afins. Triclopir é pelo menos 15 dias, dependendo da argila, da matéria orgânica do solo, ou até mais de 20. Se a gente pensar em 2,4-D, por exemplo, é no mínimo aí 5 dias, né, para estar plantando uma cultura de soja depois. Ou mais até 7, 10 dias, dependendo da dosagem que a gente trabalhar. Então a gente tem que tomar cuidado qual herbicida a gente for usar para não prejudicar a próxima cultura, porque a gente está muito próximo do plantio. Esse que está sendo a dificuldade, esse que vai ser o desafio aqui. Então bora dar uma olhada nessa área aqui. Pessoal, esse talhão aqui, ó, como vocês podem ver, tem de tudo. Tem serralha, tem buva, não tem pouco. Tem de tudo, tem picão preto, tem um pouco de hortelã de inverno. Então a gente tem que olhar, observar o que tem, quais são as panzaninhas mais problemáticas aqui para fazer uma recomendação aqui nesse pedaço desse talhão que está mais complicado, tá? Que ficou esse pedaço aí de fora. E aqui, vamos dar uma olhada no que a gente vai fazer, mas provavelmente vai dar para colocar um 2,4-D numa dose não tão alta. Colocar um saflofenacil, por exemplo, que é o HIT, né, o produto comercial. Talvez dar uma colocada num HIT aí, porque tem buva grande. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, quer ver? Vamos dar uma olhada. Como tem buva grande na área, pessoal, eu acho que aqui não vai escapar de até ter uma sequencial, ó, uma buva ali também. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado aqui nesse pedaço. Se sobrar um pedaço, uma buva ou outra, como a área é muito pequena, eu vou orientar aqui o produtor rural a fazer uma catagem manual dessas plantas que sobrarem, né, dessas plantas maiores e tudo mais. Então vamos fazer uma boa dessecação aqui. Se precisar a gente faz no aplique plant uma sequencial com glufosinato, por exemplo, ou um próprio saflofenacil mais focado na buva, caso tenha muita buva. Mas pelo que eu estou vendo, não é tanto buva assim. O pedaço da área é pequeno, dá para fazer manual. Então vamos focar em resolver aqui, já que a gente tem um tempo curto até o plantio, num manejo que resolva a maior parte das panzaninhas. Se sobrar alguma coisa, a gente faz manual, porque, enfim, o pedaço da área aí que sobrou é pequeno. E aí você que é do comercial, tenta aliar esse técnico comercial dessa forma e está recomendando a melhor solução para o produtor rural. É simples, não tem que inventar moda. Olha o talhão, olha a realidade do produtor rural, o que ele mais precisa naquele momento e recomende. Você vê, nós estamos próximo ao plantio. Esse produtor rural aqui ele vai ter que adquirir novos produtos, porque ele não tem isso comprado, então isso é uma oportunidade de você estar trabalhando no repique. Só que o que ele quer agora? A grande oportunidade do repique, pessoal, o repique é você vender o produto, né, da mão para a lavoura já, da mão para o tanque do pulverizador. Ou seja, ele comprar o que ele vai usar ali há poucos dias. Isso seria um repique momentâneo, uma oportunidade momentânea. Qual que é a oportunidade comercial de vocês aí? É recomendar, funcionar muito bem e ele gostar da tua recomendação, gostar da tua assistência, gostar do teu pós-venda, do atendimento e ele ter uma recompra maior. Ou seja, você vai começar a participar de cotações maiores através de um bom atendimento no repique. Então, não desvalorize repiques. Ah, porque é só uns litrinhos aqui, é só um galão, é só 1, 2, 3, 10 balde de um produto XYZ, de um herbicida nesse caso. Ah, não vai fazer cócega no meu faturamento. Concordo, não vai fazer cócega no teu faturamento, mas vai fazer cócega assim no faturamento para as próximas vendas que você fizer dentro desse cliente. Então fica ligado nos repiques, repiques é uma boa oportunidade de entrada no produtor rural.
Pessoal, dê uma olhada, a gente está aqui na parte do mix, no mesmo talhão, mas bem para cima aqui, já na maioria do talhão. Uma coisa interessante que a gente tem que observar é, por um lado, um mix de cobertura, você agregar matéria orgânica, você consegue manter mais umidade por mais tempo nesse solo. E aí, na teoria, o que acontece? Ah não, vai ter uma chuva no solo argiloso, desculpa, e vou ter que esperar mais tempo porque vai ter mais umidade por mais tempo. Só que não é bem assim que acontece. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. Chega mais. Quando você vê um solo assim, ó, ele já é um solo, por mais que tenha um mix só agora, ele já tem mais matéria orgânica. Então ele acaba fixando menos, grudando menos. Por quê? Porque por conta da maior quantidade de matéria orgânica na área. Se a gente pegar um solo sem essa quantidade de matéria orgânica que a gente está vendo aqui, o que vai acontecer? Vai grudar mais com a mesma quantidade de umidade, tá? E tem outro detalhe aqui também. Como é uma massa verde recém-cortada, ela, por defesa, né, porque ela foi recém-cortada, ela vai extraindo umidade desse solo mais rápido, né, até por isso que ele acaba secando um pouco mais rápido aí do que uma massa seca, por exemplo. Se aqui tivesse massa seca, a gente teria até mais umidade do que a gente está vendo aqui, né? Tudo bem que nós estamos um dia e meio depois de uma boa chuva aqui de 50 milímetros, mas a gente teria mais umidade, mais barro grudando aqui nesse canivete. Aqui, pessoal, qual que é o detalhe, né? Essa rolagem aqui com rolo faca, esse corte, foi feito há uns 7 dias atrás, 5 a 7 dias atrás aqui, terminado há uns 5 dias atrás, mais ou menos. E nós estamos esperando aqui para recomendar um herbicida antes também desse plantio, porque é uma área que ficou ainda para ser dessecada antes do plantio. Como tem nabo aqui, ou seja, a relação CN dessa palhada, desse mix aqui, não é tão afastada, a gente vai ter essa questão, essa área aqui, se decompondo bem rápido, secando bem rápido e não vai estar atrapalhando no plantio que vai ser feito aqui daqui 7 dias, 10 dias aqui nesse pedaço aqui, né, no máximo. Então a gente não vai estar atrapalhando, porque a gente já tem a quebra dessa palhada através de um rolo faca e também uma dessecação que vai ser feita agora aí, entre hoje e amanhã principalmente, né? Então essa dessecação ela está sendo feita em cima de uma massa já quebrada, uma massa menor, e uma massa verde com relação carbono-nitrogênio mais aproximada. Nós temos aqui nabo forrageiro, que é uma leguminosa, e nós temos centeio e temos aveia branca, que não tem uma relação CN tão afastada. Então eu não tenho uma preocupação tão grande assim de ter que fazer uma dessecação extremamente antecipada, como é o caso da braquiária, como é o caso de um próprio milheto, que acaba atrapalhando, principalmente a braquiária, né, que acaba atrapalhando muito e acaba mascando e dando encestamento. Então tomem muito cuidado com esse detalhe de encestamento. O que é encestamento, pessoal? Só para deixar claro, deixar todo mundo na mesma parte. Encestamento é quando a plantadeira passa, o disco de corte, o disco de deposição ali da semente, corta, só que não consegue cortar tão bem e acaba afundando essa palhada para dentro. Vou dar um exemplo aqui, ó. Chega aqui. Vamos supor que esse aqui seja o disco de corte, o disco de semente, ali, deposição da semente. Então ele faz isso aqui, ó. Ele afunda a palhada para baixo sem cortar. Então aonde deposita a semente? É para depositar no solo, só que acaba depositando em cima de uma cama de palhada. E aí a gente sabe, né, semente que não tem contato com o solo não germina. Então esse que é o grande pepino de uma dessecação não tão antecipada ou não antecipada o suficiente. E por isso que numa braquiária, em palhadas mais volumosas e com mais relação CN mais afastada, como é o caso de braquiárias, a gente tem que tomar muito cuidado e fazer uma dessecação bem antecipada, para essa palhada secar bem e ser facilmente cortada pelo disco de corte e também o disco da deposição da semente, conseguir depositar essa semente no solo e não em cima de palhada. Então, por exemplo, se eu fizer uma dessecação hoje aqui nessa área e amanhã entrar plantando, o que vai acontecer? Esse disco de corte vai mascar, não vai conseguir cortar, mas vai mascar essa palhada, que não é facilmente cortada, e aí a gente tem problema de encestamento. Então esse é um cuidado que vocês têm que ter na parte mais técnica daí.
herbicidas nesse caso aqui, ó. Como a gente está vendo aqui, Cris, dá uma olhada aqui só mostra meio por cima aqui o chão. Então, como aqui tinha um mix e estava bem fechado, bem denso aí, a gente não tem as plantas daninhas fotoblásticas positivas, aquelas que quando você tem o sol em cima do solo, ali no banco de sementes, ela acaba germinando. Então eu tenho poucas plantas daninhas problema nessa área. Então picão preto, que é um problema histórico dessa área, própria buva. A gente vai ver raras aqui, ó. Agora só porque eu falei picão preto, eu achei um aqui, ó. Mas é uma ou outra só. Então o que tem que ser feito nessa área? Uma dessecação com o próprio glifosato, dá para fazer, né? Um altamente sistêmico que tem uma translocação alta à base petal, né? Por conta das propriedades físico-químicas dele. Então dá uma olhada lá dentro da nossa comunidade Aceleragro, na aula sobre propriedades físico-químicas, na aula de absorção e translocação de herbicidas também vai estar te ajudando, para você entender qual está escolhendo nesse caso de um pouco mais volume e próximo do plantio. Então, por exemplo, o glifosato é uma ótima opção. Por quê? Porque ele tem uma translocação base petal muito boa. Ele só pega no dossel da planta daninha e ele consegue translocar bem. Qual que é o problema dele? Tolerância, resistência, né? Mas como aqui a gente só tem planta de cobertura, suscetível ao glifosato, pode ser uma alternativa boa, até de forma isolada. E se quiser fazer melhor, dá para colocar ou então um outro sistêmico mais focado em folhas largas, para pegar melhor uma buva ou outra pequena que tenha um outro pedaço, né? Alguma coisa mais barata, talvez uma dose mínima de 2,4-D, uma dose bem baixa de clorimuron, por exemplo, enfim, herbicidas sistêmicos, mas que sejam menos eficientes, mas mais baratos, também dá para agregar aqui. E talvez pegar sistêmicos e pré-emergentes juntos, na mesma pegada. Hoje a gente tem herbicidas que são sistêmicos ali, pós-emergentes iniciais, da planta daninha, pegam plantas daninhas só pequenas, mas que tem a função de pré-emergentes também. Qual que é o cuidado que você tem que ter? Translocação, a passagem desse pré-emergente nesse volume de palhada, que não é tão grande aqui, mas que a gente tem que tomar cuidado. Esse herbicida pré-emergente ele tem que agir aonde? No solo e não na palhada, no caso, né? Então, por exemplo, aqui entraria o próprio diclosulam, entre outros aí do mercado, que você pode fazer misturas. Glifosato mais diclosulam, glifosato mais 2,4-D, glifosato mais clorimuron. Dá para fazer um monte de coisa aqui básica, simples, mais barata, mas que resolve o problema do produtor rural aqui. Só estou dando uma passada em outras áreas aqui, pessoal, para dar uma olhada como é que tá. Mas essa área, esse talhão, entre outros aí que eu estou dando uma olhada, junto com a Cris, nesse produtor rural aqui, vai ser plantado mais para frente, ou seja, de 10 dias para frente. Então aqui, provavelmente, essa chuva que terminou ontem, anteontem aí, vai, né, dar um novo banco de sementes aqui, um novo fluxo de germinação do banco de sementes. Então o que a gente vai ver aqui? Ó? A gente já está vendo plantinha pequena aqui de picão, entre outras plantas daninhas, tá vindo. Então onde tem histórico grande, vai vir. Então essas áreas aqui valeria sim a pena, daria tempo de estar fazendo uma sequencial, esperando esse novo fluxo do banco de sementes tá vindo. Diferente das áreas que estão sendo plantadas agora daqui um dia, 2, por exemplo, né, que vai começar aí aquela primeira área que eu mostrei para vocês no início do vídeo, ou então as áreas que vão ser daqui 5, 10 dias. Mas as áreas de 10 dias para frente, com certeza vale a pena uma sequencial, que vai vir um novo fluxo de banco de sementes aí, de plantas daninhas, vale a pena eliminar e plantar no limpo aí, fazendo uma nova sequencial, sendo que não estava planejado. Não estava. Mas para o produtor rural vale a pena esse investimento de um saco a mais de soja, que ele vai conseguir retornar esse investimento sem problema. Esse foi mais um dia a dia do Agroconsultor. Se gostou, curte aqui, compartilha. Eu estou aqui aproveitando um pouco mais da nossa profissão, que não é só lavoura, é também se aproveitar um riacho que tenha nas propriedades aí para estar relaxando um pouco no meio da atividade, no meio do dia a dia. Espero que tenha aproveitado ao máximo. Nos vemos semana que vem. Abraço!